Glória a Deus. Lucas capítulo 19, e o versículo 2. Lucas 19, e o versículo 2. Aliás, a partir do versículo 1, né? Lucas 19, a partir do versículo 1. Amém? Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. E Lucas era médico, né? Lucas era médico e Lucas não andou com Jesus. Lucas pegou todas as informações. Ele não foi um dos 12 que caminhou com Jesus ali. Ele era rebelde. Não, é porque ele não conhecia Jesus, ele era médico e tudo tem que ser provado pela ciência, né? Quando você se torna uma pessoa que estuda muito, tudo tem que ser provado cientificamente. E aí Lucas chegou à conclusão de que Jesus era o Cristo mesmo, e ele caminhou com Paulo, né? E Lucas, ele que escrevia os livros. Paulo ditava e ele que escrevia, porque Paulo não tinha uma visão boa. Segundo alguns historiadores, Paulo sofria de uma doença na vista. Alguns dizem que o espinho na carne de Paulo era até isso. Ele tinha um problema na visão. Naquele tempo não tinha cirurgia para catarata, não tinha cirurgia para hipermetropia, não tinha nada disso, né? Então, Jesus curava, o cara ficava ali mesmo com aquele problema. Nem tinha óculos. Nem tinha óculos também, muito bem lembrado. Então era muito difícil, ele não conseguia ler, não conseguia enxergar assim. Mas aí tinha quem escrevia as cartas para ele. O Atos dos Apóstolos mesmo foi escrito por Lucas, né? Foi escrito por Lucas. Então, assim, vamos lá, né? Lucas 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero aqui na Tua presença, nesta manhã, trazer a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo esteja me usando como instrumento nesta manhã, como profeta, para trazer clareza, para trazer revelação na palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta manhã que o Senhor esteja falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje eu quero falar sobre o encontro de Zaqueu com Jesus. O encontro de Zaqueu com Jesus. É muito importante a gente atentar para isso. Mas para falar disso, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer quem era Zaqueu. Quem era Zaqueu, o publicano, né?
Então o texto vai mostrar que Zaqueu era um publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. Naquele período em que Jesus esteve aqui, toda a Palestina, toda aquela região ali de Israel, aquela região toda ali, era tudo dominada pelo Império Romano. O Império Romano governava, dominava, e eles pegavam, o que eles faziam? Eles cobravam impostos do povo judeu, pagavam imposto para Roma. E todo publicano, todo aquele que cobrava imposto, era chamado de publicano. E geralmente os publicanos eram um patrício, um compatriota ali. E Zaqueu era um deles. Zaqueu, além de ser publicano, ele não era só publicano, ele era o chefe dos publicanos. Todos aqueles cobradores de impostos, eles exploravam, eles cobravam além da conta, além do que o povo deveria pagar. Eles ainda cobravam mais. E aconteceu que é uma forma, Zaqueu, o que aconteceu? Ele era um publicano e ele descobriu uma forma mais eficaz de ser bem sucedido, de se dar bem, de ter o que ele queria. No tempo de Jesus, ser publicano era uma forma muito eficaz de ser bem sucedido financeiramente. Para um publicano não faltava dinheiro, pois sempre tinha uma forma de recolher o imposto acima da taxa normal, estipulada pelo Império Romano, embolsando ilicitamente uma parte. Então ele pegava, tirava a parte que era de Roma e a outra ele botava no bolso dele, né? Qual era o alto preço para se tornar um publicano naquela época? Para ter essa boa vida, pagava-se o preço alto do abandono e do ódio. Então as pessoas, os publicanos, eles eram pessoas que viviam isoladas, que eram abandonadas pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas. E eles eram odiados por eles, né? Eles eram odiados. O publicano palestino era um judeu que trabalhava, como eu já falei no início, recolhendo impostos do seu próprio povo, colaborando com a sua opressão. Era um aliado daqueles que oprimiam a sua nação. Por isso, os publicanos eram rejeitados e odiados. Qual era a fama de um publicano? As duas principais eram que eles eram traidor da nação, do povo, porque como é que você se propõe a cobrar imposto do seu povo para pagar para dar para um reino que não é o seu? Então eles eram considerados pelas pessoas como traidor. Segundo lugar, também era considerado ladrões, pois cobravam impostos acima da taxa normal. E com isso fazia com que o publicano ele perdesse dois dos seus maiores bens. Apesar dele ser rico, apesar deles ter o apoio, a proteção de Roma, ele perdia duas coisas. Que, em primeiro lugar, ele perdia sua família. Por quê? Porque a sua família rejeitava. Ninguém queria ter um publicano na família, ninguém queria se aproximar daquele parente que era publicano, porque o considerava traidor e ladrão da pátria. Em segundo lugar, ele também era, outro bem que ele perdia, era a questão da religião, pois o publicano não podia entrar na sinagoga judaica. Interessante, né? Então ele era rejeitado pela religião. Um judeu que se tornava publicano era impedido de entrar no templo e exercer suas atividades religiosas. Mas nada disso importava para Zaqueu. O que Zaqueu queria era dinheiro, era ter muito dinheiro, e ele era obcecado, e ele correu atrás daquilo que ele tinha, né? O dinheiro era a sua busca, o ganho e o lucro era a sua ambição. Por meio da sua posição, Zaqueu tornou-se poderoso e rico. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, mas apesar de sua posse e status, Zaqueu sabia que faltava algo em sua vida.
todas aquelas relações financeiras, políticas e sociais não puderam satisfazer seu coração, que por consequência foi ficando cada vez mais vazio e carente de Deus. Ele tinha tudo e não tinha nada ao mesmo tempo. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha prestígio social, ele era rejeitado pelo seu povo, ele era rejeitado pela sua religião, mas ele era bem quisto do Império Romano, fazia parte dos banquetes, das festas que os romanos promoviam. Então para ele não estava nem aí, o importante era que ele estava conseguindo o que ele queria. Só que o resultado disso é que veio o vazio, a carência, a necessidade de Deus. Podemos dividir a vida de Zaqueu em 3 fases. A primeira fase é a satisfação da vontade. A satisfação da vontade é quando a pessoa vai em busca dos seus desejos, dos seus prazeres, e elas conseguem, elas conquistam, elas adquirem aquilo que elas querem, seja financeiro, seja sexual, seja em qual área for, mas ele está satisfazendo o seu ego, satisfazendo o seu desejo, né? Só que a segunda fase, aí nós vamos para a segunda fase. A segunda fase chama-se imersão no tédio. Quando você tem tudo que você queria, que você corre atrás, e você tem aquilo tudo nas suas mãos, e você vive com aquilo direto, praticando aquilo direto, o que vai acontecer? Vai vir o tédio. Vai vir o tédio. Eu costumo dizer, às vezes eu vejo pessoas que ficam, ai meu Deus, eu passo tanta luta, eu passo tanta dificuldade, e não sei o quê. Todo mundo passa luta, todo mundo passa dificuldade. Às vezes um é com dinheiro, às vezes o outro é com filho, às vezes o outro é com casamento, às vezes o outro é com familiar. Todo mundo passa luta. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: é muito bom essas lutas. Que é isso, pastor? Você é doido? É muito bom. Por que essas lutas? Essas lutas fazem com que a vida fique dinâmica. Porque se não tiver um dinamismo na nossa vida vai ficar tediosa, vai ficar aquele tédio, aquela mesmice, aquela coisa chata, aquela coisa enjoada, e eu quero, e não sei o que eu quero. Então por isso que Deus permite essas coisas nas nossas vidas. A Bíblia diz que a tribulação, lá em Romanos 5, e o versículo 5 diz que a tribulação produz paciência. Oh Deus, me dá paciência. Então vem tribulação. Peça paciência não, irmão. Peça não, Vanessa, pelo amor de Deus, não peça paciência. Neide, não peça paciência. Quanto mais você pede paciência, mais tribulação vem. Por quê? Porque a tribulação é que produz em nós o fruto chamado paciência. É através da tribulação. Então Jesus, eu já não preciso mais de tribulação. Mas a dinâmica da vida. A vida era um constante dinamismo. Então nós precisamos disso, né? Então agora ele começou a sentir tédio, porque ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele participava dos eventos, ele tinha tudo, mas havia um vazio dentro dele. E agora veio o tédio. Terceiro lugar, terceira fase, a busca por algo transcendente. Aí ele começou a buscar algo. Então, muitos nessa fase, às vezes o homem tem tudo, mas não tem nada, ele começa a querer buscar a solução. Aí ele começa a buscar simpatia, procura, vai nas religiões, buscar certas coisas, né? Em várias religiões. E ali ele acha que é na religião que ele vai se satisfazer, né? Aí começa a fazer simpatia, começa isso, começa aquilo, mas na realidade não é a religião que vai resolver o problema dele, né? Essas coisas não vão curar a alma. Então, enquanto muitas pessoas procuravam outras coisas para satisfazer o tédio, Zaqueu procurou quem? Jesus. Que maravilha! Com toda aquela carga, com toda aquela história, com toda aquela situação, mas ele decidiu buscar a Jesus.
Com certeza, ele ouviu falar de Jesus com alguns dos seus empregados, né? Que comentaram sobre Jesus, com certeza. Então, tais relatos através da pessoa de Jesus chamaram a atenção dele, e ele agora queria conhecer esse Jesus, queria conhecer. Então nós vimos agora Zaqueu saindo de uma situação e entrando num outro processo, que é o caminho da salvação. O caminho da salvação. E agora ele começa, um homem que sempre se promoveu nos negócios, desta vez ele se dirige no caminho por onde Jesus passaria. Jesus vai passar onde? Vai passar. E ele viu que a dificuldade era grande, ele subiu logo numa árvore, né? Para ver Jesus, que ele era baixinho, né? Então seus olhos já não desgrudaram. Ele ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro. Começou a observar os seus gestos, as suas palavras, e de repente Zaqueu ficou fascinado por sua pessoa. Seus olhos já não desgrudavam dele. Gente, eu quando falo de Jesus, eu comento com as pessoas, eu não sei se elas conseguem compreender o que eu estou tentando falar. A minha vida antes de conhecer Jesus era uma vida sem sentido, era uma vida sem paz. Eu disser para vocês que eu era tímido, vocês não vão acreditar. Quem acredita que eu era tímido? Que eu já fui tímido um dia? Eu já fui. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, entendeu? Eu tinha vergonha de me expressar. Mas Jesus, quando ele entrou na minha vida, ele fez a diferença, ele mudou a minha vida. Quando eu encontrei Jesus, eu encontrei um amor tão infinito, tão grande, uma paz tão tremenda na minha vida, que eu entrei assim com tudo. Eu decidi seguir a Jesus, assim eu entrei com tudo. Eu me lembro que no dia que eu entreguei minha vida a Jesus, eu cheguei em casa, queimei um bocado de coisa, fiz um lixo dessa altura assim, ó. Eu queimei, eu tinha revista pornográfica debaixo da minha cama, né? Foto nas paredes, né? De pornografia, no meu quarto, né? Tinha aquilo tudo lá, tinha roupa que eu usava para ir para a discoteca, que na época estava no auge, as discotecas, John Travolta, e eu gostava de dançar, né? E eu ia para aquelas roupas, comprava aquelas calças, né? Que eu sempre trabalhei, desde 9 anos de idade que eu comecei a trabalhar, eu era magrinho. Oi? E eu usava aquelas roupas de John Travolta, aquelas calças que usava na época de apertada, né, de lycra, e jeans com lycra, não sei o quê. E eu gostava daquilo ali. Você acredita que eu peguei aquilo ali tudo e toquei fogo? Toquei fogo, não dei para ninguém não, toquei fogo, falei que não serve para mim, não vai servir para os outros. Né? Então, um monte de coisa assim, botei no quintal assim e meti fogo. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, falei, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu me apaixonei por Jesus de uma maneira extraordinária. Eu comecei a ganhar almas. Na outra semana eu já fazia parte da campanha evangelizadora da igreja. O encontro com Jesus, ele muda, gente. Eu não consigo entender as pessoas que dizem que tiveram encontro com Jesus e não sofrem nenhuma mudança. Eu não consigo entender isso. Até hoje não entra na minha cabeça. Não encaixa a pessoa dizer, eu tive um encontro com Jesus, mas não sai da mesmice, não ganha uma alma para Jesus, não evangeliza ninguém, não traz ninguém para a presença de Deus. Aí eu encontrei com Jesus mesmo. Não, eu sempre quero falar de Jesus para as pessoas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou perguntando. Né? É uma pessoa que vai entregar um negócio da Shopee lá em casa, eu estou lá assinando, eu pergunto, você já conhece Jesus como seu salvador pessoal? Querendo assinar um negócio para ir embora. É o carteiro. É o carteiro que vai entregar uma carta, eu falo para ele, você já conhece Jesus? É o gari que está lá pegando lixo na rua, quando eu vejo o gari que eu tenho a oportunidade de conversar, eu digo, você já conhece Jesus como seu salvador pessoal? Vai entregar o gás? Oi? Entregar o gás? Entregar o gás, eu evangelizo, vou botar gasolina no carro, pergunto para o rapaz da bomba do gado,
do poço, não é toda vez, mas muitas vezes eu faço isso. Eu faço isso para me aparecer, não é porque eu quero ver minha igreja cheia, claro que eu quero, com certeza, mas é porque eu quero transmitir para as pessoas aquilo que eu tenho. Eu quero que as pessoas sintam aquilo que eu sinto. Eu tenho lutas, tenho dificuldades, tenho decepções, tenho provas, tenho. A palavra de Deus diz que Deus faz a chuva cair sobre maus e bons. O sol nasce para todos, para os maus e para os bons. Não quer dizer que agora que eu tenho Jesus, minha vida vai virar um mar de rosas, não. Tinha uma música antigamente que dizia, né? Uma música até dos Fibres, né? Do tempo da Cláudia. Que eles cantavam dizendo: você bem sabe que não te prometi um mar de rosa, né? A música bem antiga, né? Tempo da Cláudia. Então assim, o evangelho não é isso, irmão. Esse evangelho que as pessoas pregam é mentira, é carnal, é demoníaco. Porque você vai aceitar Jesus, sua vida não vai ter mais problema, aí que vai ter mesmo. Aí que vai ter, né, Vanessa? Não, porque tá tudo focadinho. Oi? Só você, Vanessa. Aí que vai ter. Entendeu? Porque a gente ama Jesus, a gente quer servir a Jesus. Não é Abner, é jovem, solteiro. Aí fica lá, entendeu? O Abner chegou lá, a mulher casada dando em cima dele, eu digo: eita, misericórdia, não foi? Eu digo: chuta aquela aça. Então assim, é luta, meu irmão, vai vir pra cima. Às vezes a gente se acha feio, tudo mal que faz aquela pessoa achar você um cara super lindo para dar em cima de você. E depois que você cai, aí ri na tua cara. O diabo fica rindo de você, tá vendo aí? Você não ama esse seu Jesus? Cara, sem vergonha, né? Então, amados, não existe esse evangelho de que tudo vai dar certo. O evangelho me garante a vida eterna. O evangelho me garante eu ter paz, mesmo na tribulação. Uma vez uma irmã nossa aqui, que está no Rio de Janeiro, a irmã Rosângela, congregava com a gente aqui, quando ela perdeu a irmã dela, e foi muito dramático, assim, foi na época da Covid, né? Morreu de Covid, não foi, amor? A Rosa, né? Aí a Rosângela falou: pastor, eu estou sentindo muita dor porque eu perdi minha irmã. Mas eu estou sentindo assim tão diferente, porque se fosse outra época, eu estava desabando. Eu falei: sabe por quê, minha irmã? Porque agora você está com Cristo. Você agora tem certeza e você sabe que sua irmã também servia a Cristo. Então a diferença do cristão para o ímpio é essa. É que os dois passam pelas mesmas situações. Mas o ímpio ele não tem certeza nenhuma. E nós temos a certeza de que temos o Senhor conosco. Estou passando por desemprego, o Senhor está comigo, Ele vai me abrir a porta, Ele vai me dar vitória, Ele vai suprir minhas necessidades, né? Em nome de Jesus, glória a Deus. Então, amados, nós encontramos aqui Zaqueu, com todo aquele aparato que ele tinha, ele sentiu a necessidade o quê? De se encontrar com Jesus. E o encontro com Jesus fez a diferença. Vamos ver aqui. Primeira coisa, as dificuldades que Zaqueu teve para ver Jesus. No versículo 3, do capítulo que nós lemos, ele diz aqui, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Primeiro lugar que nos atrapalha, que muitas vezes quebra, que muitas vezes frustra e tenta prejudicar o nosso conhecimento de Cristo, o nosso relacionamento com Cristo, é a multidão. A multidão começa a falar coisa, começa a criticar, começa a dizer: mas rapaz, e agora? Você tão jovem, você pode viver sua vida, né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos de idade, faz uns aninhos apenas, um pouquinhos anos, né? E eu aceitei Jesus com 18 anos, meus amigos chegavam para mim e diziam: rapaz, e agora? Negócio de ser crente, você ficou doido, você não está bom do juízo não, né? Eu tinha uma namorada
na época, uma moça muito bonita, gostava demais dela, ela também de mim. E eu cheguei para ela e falei, ó, tá terminado o nosso namoro. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque agora eu sou crente. Ah, mas eu vou para a igreja. Eu digo, não, você vai para minha causa, não, eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tive. Se você não... Eu fui muito radical também nessa época, né? Mas eu falei para ela, também se não fosse assim, irmãos, eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse sido radical, eu não tinha me firmado, não. Eu me conheço. Eu não tinha me firmado, principalmente naquela época, né? Então, chorava ela, chorava eu, e a gente se despediu. Eu falei, não me procure mais, não dá certo. Não, eu digo, não adianta. No dia que, se você tiver uma experiência com Jesus, do jeito que eu tive, aí a gente pode pensar no caso. E terminamos, nunca mais voltamos, nunca mais nem nos vimos, né? Então, ou você toma uma decisão mesmo, ou você vai ficar em cima do muro. Não adianta ficar em cima do muro, né? A multidão vai te propor, a multidão vai te perseguir, a multidão vai criticar, vai zombar de você, né? Hoje é moda ser evangélico. Gosto, eu faço parte da church. Hoje é moda, né? Ah, eu faço parte da church, né? Chega e enche a boca, church, não sabe nem o que é. Church é igreja em inglês, né? Aí ele fala church, sem saber nem o que está falando. Eu sou daquela igreja church, né? Porque virou moda. Mas você não vê nenhuma mudança na vida dessa pessoa. Ele enche a boca de church, mas ele não sabe falar de Jesus. Ele não sabe dizer o que aconteceu com ele. Ele não sabe dizer qual a diferença de ser cristão para viver no mundo. Ele não sabe, porque ele não saiu do mundo, ele continua. Ele só mudou de religião. Ele só mudou de ter um lugar diferente para ele ir. Mas ele continua com as mesmas práticas. Então, infelizmente, amados, a multidão nos sufoca e vai sufocar. São os amigos, são os familiares, né? É as pessoas na faculdade, é as pessoas no trabalho, por onde nós estamos. Nós vamos ter sempre a multidão para nos tentar impedir de termos a nossa experiência com Deus, de andar na presença de Deus, sempre querendo nos bloquear. Segundo lugar, a dificuldade do seu tamanho. Neste caso, o problema não estava no lado de fora, mas nele mesmo, dentro. Quantas vezes nós nos achamos indignos de ter Jesus? Eu já achei várias vezes, digo, Senhor, eu não sei como tu fosse atrás de mim, de um cara como eu. Uma pessoa como eu. E o Senhor veio ao meu encontro. E o Senhor me salvou. Eu não acredito que um cara como eu vá ter a vida eterna. É muita bênção. É muita grandeza. Mas, eu estou seguindo. Mas tem gente que às vezes não vem. Não, isso aí não é para mim não. É muito grande, é muito poderoso. Jesus é muito poderoso. Eu não tenho como me relacionar com Ele. Uma vez uma pessoa pregando o evangelho para a pessoa, ela disse, eu já tenho Jesus. Eu falei, tem, que bênção. Se você morrer hoje, você vai para onde? Eu não sei. Eu digo, então você não tem Jesus? Eu tenho. Se você não sabe para onde vai, você não tem Jesus. Porque quem tem Jesus sabe para onde vai. Mas ninguém sabe. Eu digo, sei para onde vou. Me dê sua Bíblia que eu vou lhe mostrar agora. 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este. Deus nos deu o seu Filho. E nós estamos nele. Né? Este é 1 João 5, versículo 11. Diz, quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Que tipo de vida? Vida eterna. Então eu tenho vida eterna. Se eu tenho Jesus, se eu convidei Jesus para entrar na minha vida, de verdade, eu fui sincero, eu tenho vida eterna. Mas como é que você tem todo lascado? Eu tenho. Todo lascado, mas eu tenho. Eu vou chegar no céu. Não quero saber. Ah, você não quero saber, eu vou chegar. Eu tenho Jesus, eu convidei Jesus para entrar na minha vida. Ele é o meu Salvador. E ali, muitas vezes, os complexos, os traumas, a lembrança do passado,
o que nós fizemos, o diabo quer tomar de nós essa convicção, o diabo quer roubar de nós essa certeza, essa segurança da salvação, né? Nós olhamos para o nosso tamanho. É bom olhar para o nosso tamanho, é bom. Mas olhar que o nosso Deus é maior do que nós, é maior do que os meus problemas. Tem uma frase, um chavão que o pessoal gosta de usar, diz, não diga para as pessoas que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Amém? Em nome de Jesus. E é verdade, nós temos um grande Deus. Eu sou pequeno, né? Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. O meu Deus é poderoso. Davi era pequeno, mas Deus usou Davi para derrubar o gigante que amedrontava o povo de Israel. Deus usou. Você pode se achar pequeno, você pode se achar pequena, você pode se achar uma pessoa insignificante, você pode achar uma pessoa e olhar para você e dizer assim, eu não sirvo para nada. Eu quero dizer para você, você serve. Deus chamou você, e você nas mãos de Deus é como se fosse uma bomba atômica contra as trevas, contra o inferno. Amém? Em nome de Jesus. Zaqueu era pequeno. Como é que eu vou ver Jesus? Eu sou tão pequeno. Aí na hora apareceu a árvore, ele subiu na árvore, venceu todo aquele bloqueio da multidão, esqueceu que era pequeno, subiu na árvore para ver Jesus. Que maravilha! Que coisa maravilhosa. Terceiro lugar, a dificuldade de superar os críticos. Houve uma dupla crítica sobre este encontro. Criticaram Zaqueu por ser um pecador e criticaram Jesus por entrar na casa do pecador. A religião, irmão, é terrível. A religião é diabólica, não é de Deus. Religião não é de Deus. Pastor, o que é isso? Religião não é de Deus. A partir do momento que você ficar religioso, você abandonou Deus. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, fazia parte de uma igreja, que eu não podia mais andar com meus parentes que fossem pecadores, eu não podia ir num casamento de um irmão meu, de um parente meu, eu não podia mais ir num batizado de um parente meu, porque agora eu era crente. E se eu fosse num casamento da igreja católica, eu era disciplinado, porque eu era crente, eu não podia ir no casamento de um parente da igreja católica. Isso é o que, irmão? Isso é religiosidade. Isso é demoníaco, isso é escravizador. Escraviza as pessoas. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. O meu fardo é leve. Jesus disse, o meu fardo é leve, irmãos. A gente saiu do mundo, do pecado, vinha com fardo nas costas, destruindo a vida da gente, matando a vida da gente. Jesus tomou o nosso fardo, nós agora ficamos livres. Eu sou livre, você é livre. Você não é mais escravo, você é livre. Mas a religião tenta te escravizar. A religião tenta empurrar em cima de você dogmas, tradições e determinar o que é pecado e o que não é pecado. Se o pastor não concorda com aquilo, ele já diz para a igreja que é pecado. O pecado não é mais o que a Bíblia diz, mas é o que o pastor acha. O pastor acha que se você não andar de paletó é pecado, então você vai ter que andar de paletó, senão você está em pecado. É desse jeito. E eu caí nessa malha da religião. Entreguei minha vida a Jesus, mas caí na malha da religião. Mas infelizmente a religião faz isso. A religião quer destruir Jesus, quer destruir sua experiência com Deus. Amém? E eles criticam mesmo. Eles criticam as coisas que Deus faz. Então sempre haverá oposição. Sempre vai haver quem critique. E se você for dar ouvido para a crítica, você não vive mais. Você vai morrer. Porque crítica vai ter gente. Crítica construtiva. Não, irmão, nenhuma crítica é construtiva. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nenhuma crítica é construtiva.
Toda crítica é para destruir. Ou é uma crítica ruim para destruir você, ou é uma crítica boa para destruir algum pensamento, algum conceito que você tem que é errado. Que é errado. Às vezes você está vivendo uma coisa que é errada e você vai receber uma crítica para destruir aquilo de você. Entendeu? Mas nenhuma crítica é construtiva, toda era para destruir mesmo, né? E segundo, nós vemos aqui o esforço para ver Jesus, no versículo 4. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele ouviu dizer que Jesus ia passar por ali, e ele correu, subiu naquela árvore, e foi ver Jesus. Aleluia! É necessário esforço. O texto nos diz, ele correu e ele subiu. Ambas as coisas indicam esforço. Zaqueu queria ver Jesus e ele estava disposto a pagar o preço. Você está disposto a pagar o preço para ver Jesus? Você está disposto a pagar o preço para ter uma intimidade profunda com Jesus? Ah, eu quero ser usado por milagres, mas você está disposto a pagar o preço? Tem um preço. Tem um preço. O que teremos de abandonar para ter encontro com Jesus? Vergonha? Timidez? Incerteza? Como exemplo, o Senhor não hesitou em morrer em nosso lugar na cruz. Jesus não pensou duas vezes. Ele veio para cumprir e cumpriu mesmo. Amém? Terceiro, como é o encontro com Jesus? Zaqueu, o publicano, foi convidado por Jesus a descer da árvore, versículo 8 ao 10, né? Para a multidão, tal fato era inconcebível, pois viam Zaqueu publicano como a pessoa menos provável a ser chamada por Jesus, por causa da sua vida mundana e impura. Aí a pessoa diz, olha aquele ali. Uma vez a pessoa diz, não você crê não, porque ser crente é a religião dos ex. É a religião, já viram isso? Crente é a religião dos ex. É ex-ladrão, ex-bandido, ex-presidiário, ex-prostituta, ex-não sei o quê, ex-não sei o quê. Todo mundo é ex-pecador. Né? Então assim, Zaqueu, muitas pessoas ficaram olhando, né? Como é que Jesus vai olhar para esse homem, né? No versículo 5, ele diz assim, na parte B, ele diz assim, Jesus disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. O próprio Jesus parou onde Zaqueu estava e falou diretamente com o pequeno homem naquela árvore. Ele mesmo o chamou pelo nome. Foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Jesus nos convida a descer da árvore, porque o próximo passo é o encontro de comer com Ele à mesa, intimidade. Jesus nos convida a descer da árvore. Descer da árvore é o quê? É descer do muro. Saia do muro. Saia do muro. Fique naquela imparcialidade, vou, não vou, eu mergulho, não mergulho, eu pulo, não pulo nos braços de Jesus, eu vou com Jesus, mas vou um pouquinho com o mundo. Não tem jeito. Se for assim, você não experimenta a intimidade. A intimidade você só vai experimentar quando você se largar, quando você se jogar, quando você dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu me lembro que quando entreguei a minha vida a Cristo, eu comecei a ter intimidade com Deus. Deus falava coisas comigo, coisas fortes. Eu não entendia muito, mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Mas depois a religião começou a sufocar essas coisas. Porque eu comecei a olhar que para ter poder, precisava seguir o que a religião mandava. E não era isso. Não é seguir o que a religião manda. Para ter poder, é necessário você ter intimidade com Deus. É você andar com Deus. É você caminhar com Deus. É você ouvir Deus falar contigo. É você ouvir o Senhor chamar pelo teu nome. Que maravilha! Ouvir o Senhor chamar pelo teu nome. Não tem coisa melhor. Zaqueu estava ali, desacreditado, rejeitado, abandonado.
E de repente, ele escuta aquele homem santo, poderoso, que operava milagres, que curava enfermos, que ressuscitava mortos, que fez muitos milagres. Aquele homem que a fama dele se espalhou no mundo inteiro. Aquele homem que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E de repente você está ali acabado, destruído. Não se sente nada, sem valor nenhum. E de repente você escuta o seu nome. O seu nome. Jesus chamando o seu nome. Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém posar em tua casa. Gente, acho que aquele homem nem desceu da árvore, acho que ele voou logo, se jogou da árvore. Porque a expectativa que ele tinha era outra. Ele queria só ver Jesus. Ele estava nem preocupado se Jesus ia morar na casa dele, se Jesus ia convidar ele. Não, ele queria somente ver Jesus. Só. Esse é o Evangelho, irmãos. As pessoas têm que vir à igreja, não é para ver o pastor, não é para ver o cantor, não é para ver o pregador eloquente, não é para ver a beleza do salão, nada disso. As pessoas têm que vir à igreja para ouvir Jesus, para ver Jesus. Para ver Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. E quando as pessoas chegarem e começarem a ver Jesus, elas vão chamar o outro. Olha, vem aqui, eu vi Jesus ali, vem comigo. Vem comigo. E um chama o outro, um chama o outro. E daqui a pouco nós estamos aí com muita gente. Porque todos que vieram para ver Jesus. Não adianta querer fazer estripulia. Não adianta querer fazer pegadinha para trazer arapuca, para trazer gente para a igreja. Não adianta. O que vai trazer as pessoas para congregar conosco é Jesus. Jesus. Jesus nos convida a descer da árvore, né? Porque o próximo passo é a intimidade. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse convite, amados, a gente usa ele para pregar o Evangelho, mas não é. Esse convite é para a própria igreja. A igreja que está deixando Jesus fora. A igreja que está deixando Jesus em último lugar, em último plano. A igreja que está preocupada com o seu dia a dia, com o seu bem-estar. Pessoas que se dizem cristãs, mas que não estão nem aí, não valorizam. Não é? Não valorizam o seu momento, o momento de buscar a Deus. Elas não estão nem aí. Elas estão buscando outras coisas. E Jesus está dizendo, eu estou fora. Eu estou fora. E eu estou batendo. Se você abrir a porta, eu vou entrar. E se eu entrar, você vai ter intimidade. Você vai sentar à mesa comigo e você vai comer comigo. O encontro com Jesus é poderoso. Versículo 8. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando Zaqueu encontrou com Jesus, houve mudança. Eu vou acertar a minha vida. Eu vou botar em ordem, eu vou consertar as coisas que estão faltando. Eu roubei, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. As pessoas que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. E o que eu tenho, eu vou repartir com os pobres. Sabe por quê? Porque ele entendeu que agora ele tinha algo que era maior do que o dinheiro, maior do que a riqueza. Enquanto tem muitos crentes se vendendo, trocando Jesus por fama, trocando Jesus por dinheiro, nós encontramos aqui Zaqueu abrindo mão da fama, abrindo a mão da sociabilidade, abrindo a mão do dinheiro para seguir a Cristo, para seguir a Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vemos uma igreja que está pensando mais em dinheiro do que pensando em dinheiro e não está pensando em Jesus. Focado em dinheiro.
As pessoas dizem assim, vou abrir uma igreja que eu vou ficar rico. Eu não fiquei até hoje, né? Mas tem gente que diz que vai ficar. Porque fica mesmo, irmãos. As pessoas usam uma estratégia, preste bem atenção, o cara diz assim, mas eu não botei a arma em cima de ninguém para dar dinheiro. Não botou, mas manipulou. Usou técnicas da psicologia, da psicanálise, para manipular as pessoas para soltar o dinheiro delas para eles. E aí eles ficam mesmo, ficam ricos, entendeu? De vez em quando a gente vê aí um monte de vídeo aí, pessoas se dizendo, olha, eu era pago numa igreja tal, eu era pago para dizer que fui curado, eu entrava de muleta e saía sem muleta. Alguém já viu um vídeo assim? Eu entrava sem fazer que estava endemoniado. Que era para quê? Para chamar a atenção. Para a pessoa dizer, o pastor é poderoso. Eu conheço igreja por aí que vive expulsando demônio, mas eu vi uma vez numa igreja dessa, que eu não vou dizer o nome por questões éticas, que manifestou um demônio mesmo no culto. E nenhum pastor, nenhum bispo conseguiu expulsar o demônio. Eles passaram o dia todo para expulsar o demônio. E o demônio não saiu. Então, existe muita manipulação. E as pessoas caem. Manipulação para dar dinheiro. Irmão, que nós pregamos, ensinamos a palavra. Você quer ofertar, oferta. Você quer dizimar, dizime. Vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção. Você entende que é bênção? Amém. Agora que eu vou usar artimanhas, manipulações da psicanálise que eu conheço, para autossugestionar a minha igreja, jamais, eu não vou fazer isso. Porque eu não preciso disso. E Jesus não precisa disso. Não merece. Eu não digo nem que Jesus precisa. Eu digo que Jesus não merece essa palhaçada. Entendeu? A pessoa pagar o outro ali para dizer, eu te dou 200 conto para você ficar lá, levar uma muleta e entrar mancando na igreja e sair inteirinho. Para dizer que foi curado. Não preciso disso. Mas acontece, infelizmente. Acontece curas? Acontece. Tem milagres? Tem milagres. Mas tem muita forçação de barra, muita manipulação, muita mentira, muito engano em nome do Evangelho. O Evangelho não é isso. Isso aí é uma das sequelas. Qualquer crente aqui pode expulsar demônio, pode curar enfermos, pode pôr a mão sobre o canceroso, pode pôr a mão sobre qualquer crente, irmão. A Bíblia não diz que é preciso ser pastor, ser bispo, ser apóstolo, ser tripóstolo, ser semideus, nada disso. A Bíblia diz que todo aquele que crê em meu nome expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O crente mais fraquinho na igreja, que não acha, que se acha mais fraquinho, esse crente pode orar e o enfermo ser curado. Esse crente pode orar e o demônio ser expulso, em nome de Jesus. O encontro com Jesus ele é profundo. Versículo 9, ele diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia. Após estar à mesa de Jesus, com Jesus, Zaqueu foi inspirado a abrir mão de seu ego, pois a sua forma de ver a vida mudou. Já não fazia mais questão de sua fortuna, status e bens, porque ter Jesus lhe era suficiente. Amém? Quando você vê esses crentes assim, muito voltado para materialismo, muito voltado para o aqui e agora, muito voltado para coisas terrenas, teve esperança com Deus, não, irmão. Não teve esperança com Deus. Não teve, não nasceu de novo. Precisa nascer de novo. Quando o crente nasce de novo, a coisa muda. A coisa muda mesmo. Então Zaqueu mostra o seu lado sujo, o seu íntimo, o seu quarto escuro, o pecado que ele tolera. Do que você é prisioneiro? Pode ser aquilo que não permite que você tenha um caminhar real com Deus e o faz cativo. Então eu lhe pergunto, do que é necessário abrir mão? Amém? Aquilo que você está cativo, aquilo que impede você de ter intimidade com Deus,
Isso aí você precisa abrir mão para Deus agir na sua vida. E Jesus disse: entrou salvação na sua casa. Nada se compara à riqueza do encontro com Jesus. Nada nesse mundo, irmãos. Não tem nada que se compare à riqueza do encontro com Jesus. Só há um sentido na vida quando entendemos nele, e quando estamos nele e ele em nós. Assim como Zaqueu. Eu me lembro que quando eu encontrei Jesus, minha vida passou a ter sentido. Quando eu me afastei, passei por um período fora e me afastei. E minha vida não tinha sentido. Eu não tinha paz, eu não tinha sono, eu não tinha alegria, eu tinha uma alegria falsa, momentânea, dos momentos. Mas muitas vezes eu estava em lugares assim, que para mim era lugar de prazer, lugar de alegria. Daqui a pouco eu começava a chorar e sentia a presença de Deus, e Deus falava para mim: esse não é o seu lugar. Eu não te chamei para isso. Várias vezes eu escutei Jesus falando comigo: eu não. E ele falando comigo: eu não te chamei para isso. Esse não é você. Você é meu filho, você é meu escolhido. E ele sempre falava, mas teve uma vez que ele falou e eu não resisti. Foi no dia que ele chegou para mim e falou: volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Amados, eu estava muito bem financeiramente. Eu trabalhava numa multinacional. Eu estava financeiramente, saúde estava supimpa, até magrinho eu estava. Morava de frente com o mar, a empresa pagava meu aluguel do apartamento. A empresa pagou todos os móveis que eu mobiliei o apartamento. A empresa pagava uma senhora que ia lá no meu apartamento, que limpava, que fazia comida para mim. Era tudo a empresa que pagava. Um cafezinho que eu tomasse, levasse a nota, a empresa pagava. Era isso que eu tinha. E Deus falou: deixe tudo aí. Não olhe para trás. Não faça igual a mulher de Ló, que olhou para trás. Volte. E eu simplesmente vim. Ainda me lembro que eu trouxe um celularzinho assim, bacaninha, lá de São Paulo, um japonês, um celular. Trouxe. E meu patrão falou para mim, assim, meu ex-patrão, era um italiano, um dos diretores da empresa, ele falou para mim: olha, Gessé, você vai voltar para Brasília. Não sei por que você vai voltar. Você tem seu emprego aqui, é aumento de salário, a gente aumenta. Eu digo: não tem nada a ver, não. É coisa particular minha. Eu não falava também, porque eu estava desviado, né? Eu tinha até vergonha de dizer que eu era desviado. Então eu digo: não, é coisa particular minha. É coisa minha. Falou: mas você tem meu telefone. Se você chegar em Brasília e você começar a passar dificuldade financeira, você vê que não conseguiu arrumar emprego, você faz, sabe o que? Me liga, que eu compro a sua passagem aqui de avião, você vai no aeroporto, faz o check-in e vem embora. Seu emprego está aqui. Você é um ótimo funcionário. Graças a Deus, né? Eu digo: tá bom. E quando eu cheguei aqui, eu fui para o encontro com Deus. Foi muito bom o meu encontro. Tem muita meninice, muitos encontros aí que fizeram muita meninice. Mas graças a Deus o que eu fui foi ótimo. E só teve um palhaço lá que quis mandar me fechar a demônio meu, ele para a cara dele. Eu falei: mas você está doido? Eu estava desviado, o demônio não entrava em mim, vai entrar agora, eu estou na igreja. Aí ele ficou sem graça. Não sei o quê. É um palhaço. Se diz pastor. E aí, eu fui para o encontro, tudo foi uma maravilha, Deus falou muito comigo, me restaurou, tá? Só que depois do encontro veio os apertos, as dificuldades. Eu sem nenhum centavo no bolso, desesperado, sem dinheiro. Eu digo: meu Deus, eu não sei ficar sem dinheiro, eu não consigo ficar sem dinheiro. Aí eu estava ali, aí eu falei, tinha ido, acho que tinha ido no culto mesmo. Eu digo: quando eu voltar, tinha ido lá na igreja, falar com o secretário da igreja, do negócio lá que eu fui resolver. Eu estava com uma bermuda e botei o celular no bolso. Falei: quando eu chegar lá em casa, eu vou dar uma ligadinha pro Carmen, eu vou pedir para ele comprar minha passagem, eu vou voltar.
uma semana depois que eu tinha ido para o encontro, eu vou pedir para ele me mandar a passagem, que eu não estou aguentando não, estou passando muita luta. Quando eu atravessei a rua, saiu da carro do meu bolso, o carro passou por cima. Eu chorei, meu irmão chorou, eu peguei o celular e chorando, eu digo, meu Deus. Mas bendita a hora, graças a Deus, senão eu tinha voltado mesmo. Então, amados, é importante. Deus quando chama a gente, chama mesmo, né? Deus quando chama, chama. Deus quando tem um negócio conosco, tem mesmo. Vai passar a provação? Vai. Vai passar a tribulação? Vai. Mas também vai ter momentos de glórias na sua vida. Se prepare, porque essa tribulação, essa luta que você está passando hoje, ela vai passar. É só continuar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Colocar nossa vida na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Assim como Zaqueu, amados, se prostre, se renda e diga para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. O Senhor é o meu bem maior. Jesus é o meu bem maior. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por esta palavra. Faz conosco o que fizeste com Zaqueu. Leva-nos a um caminho de intimidade contigo. Leva-nos a um caminho de viver verdadeiramente o Evangelho que transforma, Senhor. Leva-nos a viver a Tua palavra, a viver o Evangelho. Liberta-nos da religiosidade, do espírito de religiosidade. Muitas vezes nós não estamos pecando com o pecado sexual, com o pecado de roubo, de mentira, mas estamos pecando com o pecado da religiosidade, que atrapalha, que ofusca o Teu poder em nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nesta manhã, operando em nossos corações, operando em nossas vidas, realizando milagres, em nome de Jesus, que esta semana, que esses dias, o Senhor possa nos levar a uma posição de vitória, a uma posição de glória. Senhor, em nome de Jesus, nós temos passado lutas, dificuldades, temos sido afrontados, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que se levanta para nos dar a vitória, o Senhor é aquele que se levanta para fazer o teu povo mais do que vencedor, em nome de Jesus. Eu profetizo nesta manhã sobre a tua igreja uma bênção de prosperidade, uma bênção de vitória, de conquista, mas que essas coisas não venham a ser a prioridade na vida dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, encerrando. Ora pela minha viagem, né? Vou pedir para minha esposa fazer essa oração. Orar, encerrando esse